Irmãos, boa noite. Agradecer a presença de todos que estão nesta noite, também daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Marcos capítulo 5. Vamos fazer mais uma oração e assim nós passaremos a mensagem da noite. Oremos. Pai amado, neste momento, na Tua presença, Senhor, nós te rogamos por ajuda e proteção, ó Pai. Nós te pedimos que a Tua mensagem, Senhor, possa ser claramente entendida por todos que estão acompanhando neste momento. Que as pessoas, ó Pai, neste momento, estejam de almas abertas, ó Pai, coração e mente, preparados para receber das Suas verdades, Senhor. Que o Senhor fale através de nós, de acordo com os Teus propósitos, com a Tua vontade. E que almas, Senhor, nesta noite possam ser alcançadas, ó Pai. Nós te rogamos. Tenha misericórdia daqueles que têm se afastado cada dia mais de Ti. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que têm relutado em reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como o único e bendito Salvador em nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que têm caminhado cada vez mais para o abismo e para a escuridão. Que nessa noite, Senhor, através dessa mensagem, possam ver, ó Pai, que há uma esperança. Nós também, Senhor, te rogamos constantemente por cada pedido de oração que os membros desta igreja vêm clamando, ó Pai, rogando a Ti que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame, Senhor, Suas bênçãos, ainda que não sejamos merecedores, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e somos gratos pelo que o Senhor tem feito por nós, em nossas vidas, em nosso meio e nesta igreja, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, fortificando esta igreja no anúncio do Evangelho, ó Pai, que é o único propósito. E em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Essa é uma passagem que nós poderíamos resumir em duas palavras: desamparo e sem esperança. Desamparo e sem esperanças. Duas palavras também que descrevem muitas pessoas que vivem ao nosso redor. Desamparo e sem esperança. Pessoas desamparadas e sem esperança. É difícil viver sem esperança, não é verdade? É difícil viver sem esperança. A realidade é que, se nós não temos esperança, nós, na verdade, não estamos vivendo, apenas estamos existindo. E a realidade, irmãos, é que nós estamos vivendo em uma sociedade cheia de pessoas que estão exatamente desta forma, apenas existindo, não vivendo. Muitos podem até, inclusive, estar sorrindo por fora, mas por trás de uma fachada sorridente está a percepção assombrosa de algo que está faltando na vida dessa pessoa. E sou muito grato a Deus por Ele poder nos permitir essa noite proclamar com toda certeza que hoje a esperança está disponível. E você que está nos ouvindo essa noite, seja aqui no templo, seja através da transmissão, tenha uma certeza: hoje a esperança está disponível. A sua família pode ter esperança e você não a encontrará olhando para dentro de si mesmo. Se você quer esperança, você deve olhar para uma pessoa, apenas uma pessoa: Jesus Cristo.
Muitos dos que estão nos acompanhando nesta noite podem até dizer, né? Ah, irmão Renan, você não faz ideia do que eu estou passando, né? Ou o quanto isso está sendo ruim para mim. Minha vida está desmoronando. Irmãos e amigos, isso pode até ser verdade, mas o que nós acabamos de dizer também é uma verdade. Há esperança. Talvez você esteja neste momento pensando em outra pessoa, ou um membro de uma família sua, ou um amigo, ou um vizinho, uma pessoa que pode estar muito distante, e olhar a situação dessa pessoa, ou a sua própria situação, como desesperadora. Só que, como nós já dissemos e repetimos, nós temos boas notícias. Com Jesus há esperança, e os desamparados e sem esperança. Talvez nenhuma história na palavra de Deus demonstre isso de uma forma mais poderosa do que essa diante de nós, em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Nós aqui iremos conhecer um homem que foi possuído por demônios. Nós nem sabemos o nome dele, e a Bíblia não nos diz. O que a Bíblia deixa perfeitamente claro é que esse homem ele estava desamparado e sem esperança. E o que aconteceu? Jesus entrou na vida deste homem. E o que Jesus fez por esse endemoniado, ele pode fazer por qualquer um nesta noite. Vamos lá no versículo 1 do capítulo 5. Nós encontramos Jesus e um homem sem esperança. E o primeiro versículo nos diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Aqui, essa passagem está se referindo a Jesus e aos discípulos, né? Que eles estavam ministrando anteriormente na Galileia. E então Jesus estava usando as parábolas para ensinar as multidões sobre o seu reino. Só que ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, lá no capítulo 4, versículo 35, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Jesus dizendo aos discípulos, passemos para o outro lado. Só que o que nós não vemos neste versículo, o que Jesus não disse aos seus homens, foi o motivo para ir para o outro lado. Qual é o motivo para ir para o outro lado? E para começar, ele fez um teste surpresa para os seus alunos, os seus discípulos, que vieram num passeio de barco, nesse passeio de barco, houve uma tempestade violenta. E no versículo 40 do capítulo 4, Jesus perguntou-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E Jesus perguntando a eles. O propósito então desta viagem era ensiná-los sobre a necessidade de confiar em Jesus. Mas o principal motivo da viagem, no entanto, se concentrou em um homem desesperado e sem esperança. Jesus tinha um compromisso divino para cumprir com aquele homem. E não surpreendentemente, o homem estava esperando quando o barco atracou. O homem estava esperando quando o barco atracou. No versículo 2, E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Irmãos, não perca o time dessa história. Apenas algumas horas antes, Jesus interrompeu seu ministério de ensino às pessoas, à multidão, e disse, vamos para o outro lado. E o barco então entra numa tempestade furiosa, só que o mestre prevalece. E assim que ele e os 12 chegam ao seu destino, esse homem se aproxima deles. E não é apenas qualquer homem, mas é um homem que realmente
não tem esperança. Irmãos, veja o amor gracioso de Deus nisso. Jesus, ele vê o pecador ferido. E ele se importa. Jesus vê o pecador ferido e ele se importa. E ele ainda está fazendo isso hoje. Você, ou aquele que está nos acompanhando, não está aqui por acaso neste dia. Ele vê você. E ele está cruzando a sua vida hoje. Marcos nos informa 3 coisas sobre esse homem em particular. A primeira coisa é que este homem estava possuído por demônios. De acordo com o versículo 2, ele tinha um espírito imundo. E como nós veremos em breve, na verdade, eram espíritos no plural. Espíritos imundos no plural. Pois o homem, ele estava infestado com dezenas, até milhares de demônios. E Marcos refere-se a ele como o endemoniado. E é importante notar também, irmãos, que Jesus, ele estava numa área, em grande parte, gentia. Como é evidenciado, inclusive, pelo nome Decápolis, lá no versículo 20. Que Jesus estava naquela área, que grande parte era gentia. E então Jesus iniciou esta conversa. E isso, nós veremos, é incrível. Este homem era um homem impuro de muitas maneiras. Ele estava vivendo em túmulos, que é o que a passagem nos passa. Ele estava vivendo em túmulos com gentios, talvez ele mesmo, um gentio cheio de demônios. Só que ainda assim Jesus planejou uma viagem para alcançar esse homem vil. E ele entrou no território gentil, neste local especificamente. E surpreendentemente, este demoníaco sem esperança retribuiu. O versículo 6 indica que o homem viu Jesus de longe e o que ele fez? Ele correu ao encontro. Ele correu na direção de Jesus. E a propósito, irmãos, como nós vimos, eu falei para os irmãos não perder o time do momento que estava acontecendo tudo, como já era noite, quando Jesus partiu para o passeio de barco, nós podemos supor que ainda estava escuro quando ele encontra este homem controlado por demônios. E a escuridão parece tornar as coisas ainda mais assustadoras, não é? E sendo esse o caso, deve ter sido um encontro misterioso e assombroso. Aí vem um homem que vive em uma tumba, em uma cova, e é à noite. O relato de Mateus diz que esse homem estava nu. Um lugar perigoso, uma hora perigosa, um homem perigoso. E se a tempestade deixou os discípulos nervosos, imagine essa cena então, irmãos. Imaginem essa cena. Outro relato que Marcos nos passa é que este homem, ele estava vivendo como um homem morto, no versículo 3 e 4. Este homem, versículo 3 e 4, este homem vivia nos sepulcros e ninguém mais podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes ele foi acorrentado de pés e mãos, mas quebrava as correntes e os grilhões dos seus pés, e ninguém era forte o suficiente para dominar este homem. E isso, irmãos, faz pensar, por que será que essas pessoas tentavam prender este homem? Talvez, pela própria segurança. Talvez pela própria segurança. E nós podemos, então, considerar este homem uma ameaça à sociedade, uma ameaça à segurança pública.
Imagine, irmãos, que situação. Que situação. E com base nas palavras de Jesus, no versículo 19, nós sabemos que o homem, ele tinha uma família ou amigos, porque o versículo 19 nos diz, os teus. Só que naquele momento, os teus mais próximos eram o quê? Eram as lápides, os túmulos. Naquele momento eram as lápides. Ele estava vivendo como um homem morto. Outra característica que Marcos nos passa sobre esse homem é que ele estava se autodestruindo, estava se mutilando, automutilando. No versículo 5. Noite, dia, entre os túmulos e nas colinas, ele gritava e se cortava com pedras. Irmãos, que cena trágica. Aqui está um homem criado à imagem de Deus, um homem criado à imagem de Deus, criado para amar a Deus e aos outros, criado para trabalhar e contribuir para o bem da sociedade, mas ele está sob o controle demoníaco. Não há uma coisa construtiva saindo da vida deste homem. E muito pelo contrário. Ele é uma ameaça para os outros, inclusive para si mesmo. O texto diz que ele feria-se. E quando nós vemos este relato, logo também nos traz à mente que a automutilação não é um problema novo, né? Hoje eu vejo e acompanho muito isso, principalmente onde eu trabalho, demasiadamente muitos jovens, inclusive, abusam dos seus corpos. Mas, infelizmente, irmãos, nada é novo. A história se repete. E nós vemos, então, através disso, que Deus é o Criador, mas Satanás é o destruidor. Este louco, homem louco, nu e brutalizado, pode servir como uma ilustração da ruína que o pecado causa em nós. Da ruína que o pecado causa em nós. O pecado degrada e contamina um homem. O pecado polui a alma. Transforma o que foi projetado para ser templo de Deus em um antro de demônios. Jesus e um homem sem esperança. E então nós vemos Jesus no versículo 6 ao 10 e a legião. Então de onde vieram os demônios? A visão geralmente aceita é que esses seres espirituais, e nós vimos hoje cedo, foram anjos que se juntaram a Lúcifer em sua tentativa de golpe. E há muitas perguntas que a Bíblia não responde para nós sobre o mundo demoníaco, e é melhor também nós não especularmos. Só que olhando atentamente para este texto, nós aprendemos duas coisas sobre os espíritos malignos. Primeira coisa, os espíritos malignos temem a Jesus. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ele correu e adorou, só que o verbo aqui no original significa simplesmente que ele se curvou. Ele prostrou-se diante de Jesus. Aqui não é um ato de adoração, mas um ato de pura e temerosa submissão, temor. E é interessante notar que, embora ele fosse muito forte para os homens o amarrassem, mesmo com correntes, ele caiu de joelhos aos pés de Jesus. Filipenses 2:10 deixa isso bem claro. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Porque um homem reagiu assim, irmãos. Por que dessa atitude? Nós devemos lembrar que o homem está sob o controle do mal, espíritos, e com base no que saiu dos seus lábios a seguir, nós sabemos que os espíritos malignos temem Jesus. No versículo 7 e 8,
nós vemos, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: saí deste homem, espírito imundo. E eis o porquê o espírito imundo, os espíritos malignos temem a Jesus. Por duas razões. Eles sabem a verdade sobre Jesus. Este homem, sob controle demoníaco, usa o nome pessoal do Senhor e ele o chama de Jesus. Ele o chama de Jesus. Ele também usa o título Filho do Deus Altíssimo, indicando que ele reconhece a divindade de Cristo, mas não é o homem como nós vimos. São os demônios falando através do homem que eles controlam. E certamente eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que seus dias estavam contados. E que pedido que eles fizeram para Jesus? Olha só. Conjuro-te, que é o mesmo de jure por Deus que você não vai me torturar. Irmãos, aqui, através dessa passagem, nós percebemos que os demônios acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Absolutamente acreditam. E eles aparentemente serviram em sua presença antes da sua rebelião. Então agora eles conhecem os seus destinos. Eles que estão vivendo, sabem que estão vivendo em tempo emprestado. E que o tormento eterno está chegando. Eles sabem disso. E observe que os demônios não sabem o que Jesus planeja fazer. Isso indica que os seres demoníacos podem conhecer o plano de Deus apenas se Deus o revelar. E não há evidências nas Escrituras que sugira que os demônios possam ler a mente de um crente, por exemplo. E assim, eles temem a Jesus. Mas não é só isso. Nós vemos que os espíritos malignos devem se submeter a Jesus. Versículo 9 e 10. Eles querem se submeter? Essa é a vontade deles? Essa não é a vontade deles. Eles não querem, mas eles devem. Eles não querem, mas eles devem se submeter. Eles são criaturas rebeldes diante do seu Criador, diante do seu juiz. No versículo 9 nós vemos que Jesus perguntou: qual é o teu nome? Porque o Senhor fez essa pergunta, irmãos. Não foi por causa dele, porque ele sabe de tudo. Ele pede por causa do homem, dos demônios, dos discípulos e de nós. Ele quer que saibamos com quem ele está lidando. E ele diz: meu nome é Legião, respondeu ele, pois somos muitos. Legião. Uma legião romana, por exemplo, continha 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então observe o plural, somos muitos. E a Bíblia parece diferenciar vários graus de controle demoníaco. E normalmente o registro do Evangelho afirma que uma pessoa ela tem um espírito imundo ou demônio. E a condição, por exemplo, nós lemos inclusive hoje pela manhã, de Maria Madalena, por exemplo, era pior, porque ela tinha 7 demônios. Lá no Marcos capítulo 16 e 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, Marcos 16 e 9, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios. Mas este homem, ao contrário, ele é afetado por uma legião. E em outras palavras, há todo um exército do mal habitando nele. Mas mesmo um exército de demônios não é páreo para o Senhor. Mesmo um exército de demônios não é páreo para o Senhor. No versículo 10, ainda nos diz que rogava muito a Jesus que não os mandasse para fora daquela província. Porque uma orgulhosa e poderosa legião de demônios recorreria à mendicância.
Por que que eles se acovardariam em submissão diante de Jesus? E aqui nós vemos duas razões. Primeiro, porque Jesus sabe a verdade sobre eles. Eles não podem se esconder atrás da face daquele pobre homem que eles infestaram. Então Jesus fixa o olhar neles e conhece a verdade sobre eles. E ele, Jesus, decide o destino deles. E o desejo e o pedido, na verdade, deles é: por favor, não nos mande para fora da província. Foi o pedido. Por que eles estão com medo? Será que aqueles demônios eram territoriais, por não ter pedido para ter sido mandado para fora daquela província? Talvez. Nós sabemos que Satanás ele delega atribuições específicas de destruição aos seus associados juniores, perversos, e atribuem inclusive a eles jurisdições sobre determinados lugares do mundo. É o que nós vemos, por exemplo, em Daniel capítulo 10, versículo 13, quando o anjo Miguel disse a Daniel: o príncipe do reino persa resistiu-me 21 dias. E aparentemente, referindo-se a um demônio que exercia influência sobre o império persa, no interesse de quem? De Satanás. No interesse de Satanás. Será que esses demônios, então, têm medo de voltar para o seu chefe? Será que é isso? Será que esses demônios têm medo de voltar para o seu chefe, sabendo que ainda não completaram a sua missão de destruição? Falharam na missão? Talvez, irmãos, mas a verdadeira razão de seu medo está bem na frente deles. Eles só não sabiam quando. E o relato paralelo de Lucas, por exemplo, capítulo 8, versículo 31, Lucas 38, capítulo 8, versículo 31 diz: e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Eles sabem que é para lá que eles irão. Eles sabem que é para lá que eles irão. A sentença, irmãos, já estava decretada. Tudo o que podem fazer naquele momento é implorar. Ainda não, Jesus. Ainda não. O rogo era este. Irmãos, e aqui nós percebemos, inclusive, que os demônios podem mostrar emoção. Até mesmo sentimento de remorso e de tristeza. Só que nós vimos que é farsa. É farsa. Eles não amam o Senhor. E certamente eles não queriam agradar o Senhor. Era tudo uma farsa. Eles só queriam que Jesus os deixasse em paz. E as pessoas, irmãos, elas têm estado assim também, né? Nos dias atuais, não diferente daquela época. Podem chorar e clamar ao Senhor, mas o que é necessário, que é o arrependimento, não tem. Apenas lágrimas. E o arrependimento. Vimos então Jesus e um homem sem esperança, Jesus e a legião. E nós encontramos agora, no versículo 11, Jesus e uma manada de porcos. E andava ali, no versículo 11, pastando no monte uma grande manada de porcos. Porcos naquela região, se atentem bem, porcos naquela região. O que nós devemos fazer então com esses porcos? A presença deles diz algo sobre o povo. O que os porcos, quais são animais impuros, de acordo com a lei mosaica, estavam fazendo lá? Parece-nos que os donos dos porcos naquela província, eles não se importavam muito com a lei mosaica. Ou eles eram judeus que desobedeceram a lei de Deus para obter ganhos financeiros, ou eram gentios que não se importavam com a lei de Deus. Uma coisa ou outra. Em ambos os casos,
a presença dos porcos diz algo sobre a condição das pessoas que ali viviam. E além disso, a morte deles diz algo sobre os demônios. O versículo 12 nos diz: E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Mais uma vez nós vemos que os demônios não podiam fazer isso por si mesmos, sem a permissão de Jesus. Sem a permissão de Jesus. E no versículo 13, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Em Mateus capítulo 8, versículo 32, Mateus registra a resposta de Jesus a esse pedido deles, manda-nos para aqueles porcos. Mateus registra a resposta de Jesus com uma palavra: ide. Ide, né? Jesus disse: vá. E o que os demônios fizeram? Foram diretamente para os porcos e fizeram com que todo o rebanho corresse para a morte. Irmãos, imagine a cena. Que cena! E é também um retrato vívido do verdadeiro caráter de Satanás. É um verdadeiro retrato do caráter de Satanás. Satanás promete vida, mas entrega morte. Promete vida, mas entrega morte. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Isso é Satanás. Ele promete a boa vida, mas entrega a morte. E sempre será assim. Sempre será assim. Vamos ser ainda mais direto. Satanás pretende matar. Ele poderia se importar menos com qualquer coisa, menos consigo mesmo. Ele odeia Deus e ao mesmo tempo ele usa as criaturas de Deus para suas ambições egoístas. E assim ele arruína a vida dos portadores da imagem de Deus. É desta forma. Ele arruína a vida dos portadores da imagem de Deus. Ele os destrói para chegar a Deus. E ainda ele destrói as outras criaturas, nestes casos os porcos, que pereceram na água. Nós vemos então que ele é um assassino. Que ele vai te prometer o mundo, mas vai cortar a sua garganta. Essa é uma das razões pelas quais Jesus permitiu a destruição dos porcos. Se fosse nos dias atuais, nós teríamos os ativistas, ambientais criticando Jesus por autorizar o que resultou na morte de mais de 2.000 porcos. Por que ele fez isso? Mas nós vemos que, para começar, Jesus não fez isso, ele permitiu. Os demônios fizeram a matança. Mas a razão pela qual ele permitiu, talvez foi para dar provas de várias coisas para todos verem. Uma prova é de que o milagre da libertação realmente aconteceu naquele momento. O milagre da libertação, de fato, aconteceu naquele momento. O outrora homem endemoniado agora estava livre. Outra prova é de que quão poderoso é o Senhor. Os espíritos que Jesus exorcizou do homem eram poderosos o suficiente para matar aquela quantidade de porcos. E a terceira prova é que ela prova a verdade sobre o inimigo. Para Satanás, um porco, irmãos, olha só, para Satanás, um porco ele é tão bom quanto um homem. Mesma coisa para Satanás. Ficar confortável com Satanás é como acariciar uma cascavel. Ele pode não morder você desta vez, mas corre o risco. Para sermos mais específicos,
vamos trazer para a nossa vida cotidiana, por que ouvir músicas que promovem o demoníaco, por exemplo? Por que jogar videogames que glorificam o mal? Por que assistir filmes que sensacionalizam as forças de Satanás? Não devemos brincar, irmãos. Ele é um assassino. E se pudesse, ele mataria você e aqueles que você amam imediatamente. O que aconteceu com os demônios depois que mataram os porcos? Nós não fomos informados. Aparentemente, desde que destruíram a sua nova morada, eles voltaram para a cova. Pode estar se perguntando, mas foi dito que os demônios aparentemente eram territoriais e não queriam deixar aquela área, aquela região. Isso é uma possibilidade. Mas a real intenção daqueles demônios era que eles não queriam deixar a área sem cumprir a sua missão destrutiva. A intenção deles, na verdade, era essa. Cumprir a missão pela qual eles foram destinados. A destruição. Em outras palavras, sua missão é matar e nada menos fará. Eles queriam destruir o homem, mas falharam. E então eles se concentraram com os porcos. E agora eles podem relatar ao seu general perverso o que eles fizeram. Resumindo, então, nós vemos Jesus e um homem sem esperança, Jesus e a legião, Jesus e os porcos, e agora no versículo 14 e 17, Jesus e os habitantes daquelas cidades. Nós somos informados de que os habitantes locais, eles tiveram duas respostas sobre o que aconteceu. Duas respostas. No versículo 14 ao 16, eles viram a evidência. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram nas cidades e no campo, e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E aqui nós vemos evidências. 2.000 porcos caídos no sopé de um penhasco. Um louco nu, agora vestido e sentado em paz. E então eles viram quem foi o responsável por tudo aquilo. E quando eles viram aquele homem, a reação deles foi medo. Eles ficaram com medo. As pessoas, irmãos, muitas vezes temem o que elas não entendem. E às vezes o que elas temem, inclusive, os que as fazem entender. E elas cedem aos seus medos e fazem o que os habitantes da cidade fizeram. E olha só o que eles fizeram. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles pediram para que Jesus fosse embora. O Filho de Deus veio visitá-los e eles imploraram que ele fosse embora. E por quê, irmãos? Porque ele mudou as coisas. Ele mudou. Para começar, ele se livrou dos porcos. O que ele irá fazer depois? Infelizmente, a restauração de um endemoniado indefeso não significava nada para eles em comparação com a perda da propriedade. Eles pouco estavam se importando com o homem. A preocupação deles era com a propriedade. O fato é que essas pessoas, se fossem judias, elas estavam envolvidas em um empreendimento comercial proibido. Mesmo que não fossem judeus, eram culpados de ganância. Como Esaú,
eles preferiram sua porção de lentilhas à primogenitura. Muitos homens de negócio têm rejeitado Jesus em seus estabelecimentos, porque sua presença interfere em seu comércio. Muitos comerciantes o rejeitaram do seu cargo, porque ele interfere em seus lucros. Muitos jovens o afastaram de suas vidas, porque ele interfere em seus prazeres. Eles lhes disseram para ir. Basicamente, os gadarenos amavam seus porcos mais do que suas almas. Será que nós estamos sendo muito duros com esses gadarenos? Afinal, parece que eles não eram pecadores calculistas, né? Parece que eles eram um pouco confusos sobre isso. Isso é o que muitos diriam hoje. Eu não odeio Jesus, só não estou pronto ainda para recebê-lo em minha vida. Era o que eles fizeram. O fato é que nunca, irmãos, amaremos Jesus como nós deveríamos amar, se nós amarmos mais alguma outra coisa além dele. A coisa mais triste de toda a história, escreve um teólogo, é que Jesus, ele fez o quê? Ele atendeu o pedido deles e os deixou. Jesus atendeu o pedido deles e os deixou. Há momentos, irmãos, em que a pior coisa possível para nós é que o Senhor atenda às nossas orações. Jesus, ele não impõe sua presença sobre aqueles que não o querem. Ele não impõe a sua presença sobre aqueles que não querem. Então, resumindo, nós vemos Jesus e um homem sem esperança, e então nós vimos os demônios, os porcos e as pessoas da cidade, e agora nós vemos Jesus e um homem cheio de esperança. Versículo 18 e 20. Como é uma pessoa cheia de esperança? Como é que é uma pessoa cheia de esperança? Aqui está uma. É uma pessoa que exibe 3 características, todas pela graça de Deus. Todas pela graça de Deus. Primeira característica. Ele quer estar com Jesus. Uma pessoa com esperança quer estar com Jesus. Olha lá no versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado implorou para ir com ele. Implorou para ir com Jesus. Irmãos, que paradoxo, não é? Que paradoxo. O povo implorou para que Jesus os deixasse. Este homem implora a Jesus a oportunidade de ficar com ele. O que fazer com as pessoas que afirmam ser cristãs e ainda dizem que não gostam de ler a palavra de Deus e que não gostam de vir à igreja? Que paradoxo. Aqui está a primeira coisa que um verdadeiro cristão faz. Ele quer estar com Jesus. Nós não devemos, irmãos, e é um erro nosso, nós não devemos implorar a um cristão, membro de uma igreja, para ele passar tempo com o Mestre, na igreja e na palavra. Ele quer estar perto de Deus e é porque ele tem uma nova natureza que ele quer. Não é por obrigação. Versículo 19. Nós vemos que este homem, ele obedece a Jesus. A segunda característica. Por que ele obedece? Nós vemos no versículo 19 que, apesar dele ter implorado, Jesus não permitiu. Jesus não lhe permitiu. Isso é interessante, irmãos. Ele queria estar com Jesus, mas Jesus disse não. E deu-lhe uma tarefa em vez disso. Jesus falou, não, vou te dar uma tarefa. Então nós vemos, irmãos, que a vida cristã, ela envolve comunhão com o Senhor, sim. Mas ela envolve mais do que comunhão. Nós somos salvos para servir. Somos salvos para servir. A vida cristã, ela não é simplesmente algo para nós desfrutarmos. É também algo para nós fazermos. E então, onde começa a obediência?
Bem onde nós estamos, começa da nossa casa. A obediência começa da nossa casa. Uma pessoa que tem esperança, ela quer estar com aquele que dá esperança, Jesus. Essa é a primeira característica. E alguém que obedece a Jesus, essa é a segunda característica. E temos uma terceira característica. Ele fala aos outros sobre Jesus. Ele fala aos outros sobre Jesus. Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Vá e conte, disse Jesus. E foi exatamente isso que o homem fez. Vá e conte. E exatamente foi isso que ele fez. Irmãos, nós vemos a misericórdia do Senhor aqui. Ele está dando outra chance àquelas pessoas, àquelas cidades, aos gadarenos. Ele está dando outra chance aos gadarenos idólatras. Eles queriam que Jesus fosse embora, e foi o que Jesus fez. Mas Jesus deixou para trás um pregador, deixou um doador de esperança. E aqui nós vemos quão ternas são as misericórdias de Deus, irmãos. E o que exatamente o homem compartilhou com essas pessoas? A mesma coisa que Jesus lhe disse para compartilhar. Jesus disse no versículo 19: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E Marcos diz no versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Se nós trouxermos para a nossa vida hoje, se você tivesse, por exemplo, morrendo de uma doença terrível e um médico o curasse, você não faria o mesmo? Você elogiaria aquele médico, não é verdade? Você contaria sobre tudo o que ele ou ela especialmente fez por você? E também contaria em especial aquelas pessoas que sofrem da mesma doença que quase tirou a sua vida. Então nós devemos responder, irmãos e irmãs, a duas perguntas. Jesus fez alguma coisa por nós? Ele tem feito, irmãos. E de fato ele tem feito. Segunda pergunta: a quem nós contamos sobre isso? A quem nós contamos sobre isso? A quem nós contamos sobre isso recentemente? Um certo escritor estava certo ao dizer isso sobre o endemoniado, e ele disse a seguinte frase: embora não sejamos torturados pelo diabo, ele nos mantém como seus escravos até que o Filho de Deus nos liberte da sua tirania. Nus, dilacerados e desfigurados, nós vagamos por aí até que Ele nos restitui, Ele, Jesus, nos restitui a sanidade mental. Irmãos, o Senhor também fez muito por nós. E já que Ele o fez muito por nós, duas respostas estão em ordem. Nós devemos agradecer a Ele agora mesmo. Jesus te libertou? Então dê graças a Ele. E se você quer ser livre, invoque-o. Invoque-o pela fé e assim Ele o fará. Vamos contar aos outros esta semana? O Senhor usou um homem para encher a cidade com o conhecimento da sua misericórdia. Um homem para encher a cidade com o conhecimento da sua misericórdia. E imagine o que ele pode fazer com uma congregação inteira. Amém?
Estávamos sem esperança, irmãos. Agora nós temos esperança. Que Deus abençoe a cada um de nós essa semana.